O terceiro encontro é quais son os elementos nucleares destas narrativas. Olha, son moitos e cada un pode, con certeza, pois, abordalos ou encaralos de unha maneira, pois, apropiada, né? E todas elas, con certeza, moito ricas. Eu destaquei aquí algúns aspectos que julgo esenciais. En primeiro lugar, a categoría da presenza. Antes les falaba de que a fe non depende do saber pensar. Pasa pelo pensamento, sí, pela racionalidade, mas a fe non surge de un pensamento, de unha racionalidade, sino que surge de un contacto, de unha presenza, de un face a face, né? De un olhar no rosto, de un sentir alguén ao lado. Pensen un poquinho en toda a nosa vida afectiva, a nosa vida relacional con os amigos, con as nosas amizades, con aqueles que amamos e que nos aman. É evidente que tudo iso é motivo tamén do noso pensamento e da nosa compreensão racional. Mas é moito máis abrangente, né? A presença, ás veces, non simplemente que non precisa, sino que inclusive dispensa as explicações. E, aliás, cando unha presença temos que explicala ou argumentala, é que talvez esa presença non é así tan profunda como pensaríamos, né? Ben, pois, esta primeira categoría que eu acredito, o núcleo que ten as aparições. Jesús está presente. Sen experiencia de presença de Cristo ou de Deus na vida, non há fé. A razão si é capaz de construir e de desconstruir, que dizemos. É capaz de decidir, de criar, de facer surgir coisas onde non existen. E neste sentido, é unha digamos, é a maravilla do ser humano, a capacidade racional. Mas escuten, a fe é un don. A fe se recebe como un don, como un presente de Deus, non para humillarnos, mas para colocarnos en iso, como dixo o profeta Oséias, né? Deus levanta a Israel como un pai a seu fillo, até colocalo á altura de seu rosto. Cando nos abaixamos ou cando somos levantados, iso nos colocamos a par. Iso que faz Deus a través da fe, né? Iso que le pedimos, Señor, que eu veja, né? Destaques desta presença, que eu diría, en que, como traduzi-la en experiencia, pois, que consigamos explicar, né? Pois, olha, en primeiro lugar, a presença exige un equilibrio entre a intelectualidade, né? E a mística. A ver se me explico. Ten moitas coisas na presença. Non pensen agora a presença de Deus, sino esta nosa de amigos. Ten moitas realidades conflitivas. Nem tudo é pacífico na presença de dúas persoas que se aman. Há conflitos. Entón, como julgamos iso? Non queremos abrir mão nunca daquilo que a presença significa, mas a conflitividade parece como que se levanta ou se arbora en unha contrariedade ou unha contradición insuperável. A que apelamos, entón? Simplesmente a explicar o porqué. Por que alguén traiu alguén? Por que alguén non se comportou? Por qué? Por qué? Eses porqués resolven. Se non tivermos un outro punto de vista, se non tivermos unha outra perspectiva. E esa perspectiva, a ver se me explico mellor, é aquela que eu posso ter alguén que me amo, valores que carregamos dentro de nós a respeito desa persoa. Esa persoa pode ter sido causa de conflito ou inclusive de totalmente, como diría eu, de unha irritación tremenda ou de até de odio para mí. Que me resta desa persoa? Desde a análise racional non me resta nada. Simplemente até aquí cheguei.
até aqui e daqui não posso passar, porque a minha razão me diz que não pode. Se alguém ama, não trai. Se alguém, enfim, conhece melhor do que eu estas coisas. Bem, passe nisto a Deus agora. Quando a contradição, quando a contrariedade se levanta na vida da fé, apelamos ao quê? Quase sempre, como acabo de dizer agora, a racionalidade. E como Deus não se comportou como a gente esperava, como a gente havia assinado, o deixamos de lado. E a visão mística, a visão da opção de vida. Por que eu me uni um dia com esta pessoa que se chama Jesus Cristo? Que me motivou a isso? Quer dizer, a pergunta pela origem ou pelo ponto fundamental da minha fé, onde que fica? Presença significa isto, não apenas catalogar a fé em base a uns princípios racionais, sino em base a umas atitudes e opções de vida. Outro destaque da presença é justamente o contraste entre a presença e a ausência, entre o sentido e o sem sentido que tantas coisas têm, entre a alegria e a tristeza, entre a luz e a escuridão. Como respondemos a isso? No Evangelho aparece uma protagonista de uma destas aparições, né? Senhor, se foste tu que o tiraste, dize-me onde o puseste, que eu vou resolver. Às vezes, lhe dizemos a Deus que Ele é o causante das nossas escuridões, tristezas e sem sentidos. E lhe pedimos a Deus que nos diga que a gente resolve. Em vez de pedir-lhe a Deus que nos ajude a entender a ação de Deus, a ação dele em nós. Maria, não entendes? Em vez de preocuparnos tanto em resolver, por que não dedicamos um pouquinho em entendernos a nós mesmos, em esse claro escuro dos nossos sentimentos, situações não resolvidas? A quem lhe conferimos a categoria de Senhor da nossa existência? E um terceiro destaque da presença, ou da fé entendida como presença, é que a fé não se entende se não é desde a vida. O que quero dizer com isto? Não pretendas nunca, meu amigo, minha amiga, entender tua fé deixando de lado as circunstâncias concretas de tua existência. Não se pode crer em Deus se antes não, ou melhor, se juntamente com isso, ou através da fé em Deus, não resolves tuas realidades sentimentais, racionais, sociais, familiares, econômicas, políticas. Não se pode criar dois trilhos, paralelos mas que nunca se encontram. Não se pode crer, diríamos como que independentemente da vida. E a outra cara da moeda, e não se pode viver senão desde a fé. A fé nos dá uma nova, como dizem os filósofos, cosmovisão, uma outra compreensão das coisas. Não é diferente, não é uma substituição da razão, não, mas é um acento, uma cor, um matiz. Não se pode crer sem levar em conta a vida, e não se pode viver sem estar iluminados pela fé. Naquele instante, diz o Evangelho de Lucas, se abriram seus olhos e o compreenderam. Um segundo elemento desta narrativa dos elementos nucleares, né, junto com a presença, é a perspectiva de nova criação. Vou simplesmente, não vou me deter já muito mais. Vejam quantas vezes, ou em quantas destas aparições, aparecem expressões como esta. Naquele dia, o primeiro da semana, ou no entardecer daquele dia, que era o primeiro da semana, há uma continuada referência a um primeiro dia da semana, ou talvez incluso o último dia da semana. Que significa isto? Pois é evidente que uma alusão naquela semana na qual Deus criou a vida e o mundo. Estas aparições, para o evangelista, são janelas abertas a uma nova criação. Assim devem ser entendidas. Uma proposta de
renovação da existência, de entender a ação de Deus que vai recriando constantemente. Outra referência ainda nuclear das aparições é a referência eclesial e comunitária. Vai e diz aos meus irmãos que se dirigem a Galileia, que ali eles me verão. Ou, ao instante, né, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os irmãos reunidos e lhes disseram. Ou os gestos de Jesus, pegou o pão, pegou o peixe, pegou um pedaço, partiu. Evidentemente que estamos diante de aspectos que falam de Eucaristia, de partilha. Então, as aparições têm este intuito também, este elemento essencial da teologia das aparições, que é criar a comunidade, criar a experiência evangélica, criar a comunidade dos crentes, né? Desembocar em perspectiva comunitária, por mais intimista e perfeita e sentimental e profunda que você achar que ela é, se não te faz derivar para os irmãos, desconfia. Há uma outra referência ainda que é a missionária. Estamos na mesma situação, é uma espécie como que um adendo da referência eclesial. Missionária é levar aos outros aquilo que experimentaste. Aqui poderíamos abrir uma janela agora para considerar tantas experiências religiosas intimistas, fechadas, sentimentais, desculpem por não dizer sentimentaloides, que fecham a pessoa em si mesma e que nos tornam um tanto como que avarentos da graça de Deus, quando aquilo que nos foi dado pela presença de Cristo é isso, vai e diz aos meus irmãos. Há uma referência ainda de glorificação também. E com esta queria finalizar porque é para onde apontam as aparições. Glorificação. Glória é triunfo. Mas não é o triunfo sobre outros, a quem consideramos inimigos, sino que é uma nova compreensão da história, da dos outros e fundamentalmente a nossa. É compreender que a nossa vida não está fadada ao fracasso, ao desânimo ou à derrota, sino que estamos convidados a triunfar com Jesus. Nós somos carne de um cego destino, que diz a música. Não estamos fadados a isso, a simplesmente acabar envolvidos em um mundo do qual Deus vai nos libertar. Não, não. Deus, a missão da fé não é libertar-nos deste mundo, sino é libertar este mundo no qual vivemos. Isso se faz com um messianismo não apenas de espadas ou de triunfo sobre os outros, sino que se faz com um messianismo de mártires. Sabem o que significa mártir, não? Testemunha. Um messianismo que signifique testemunho de que todas as realidades deste mundo foram queridas e criadas por Deus para que a través delas construamos uma fraternidade que chamamos igreja. Um messianismo não de prosperidades pelo mérito, mas de solidariedade pela cruz. Esta glorificação exige entrega, não exige derrotar a ninguém, exige testemunho, não exige, diríamos, como vou dizer, se impor, ou, diríamos, convencer ao outro, sino que é a proposta de vem e vê. Vê o mundo desde outra perspectiva. Ver o mundo desde a perspectiva isso da solidariedade, da fraternidade. Há no profeta Isaías, lá no capítulo 2, um texto muito bonito. No fim dos tempos, o monte da casa do Senhor estará construído por sobre as nações. Para lá correrão todos os povos, das espadas farão relhas de arado. Esta é a pretensão das aparições, que entendamos que todas as realidades que passam por esta realidade, por esta situação de encarnação dentro da situação do mundo, não é para rejeitar ou para condenar o mundo, sino para projetar sobre ele uma nova luz, aquela da Jerusalém celestial, que, como diz o Apocalipse, a esperamos constantemente. Maranatá,
Vem, Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua atenção. Até uma próxima oportunidade.